Como é gostoso esse lugar. Eu passei a semana, já há alguns dias eu venho pensando sobre essa palavra, e durante essa semana, conversando com o Denis, nós falamos sobre a necessidade das pessoas. E Denilson falou uma coisa que eu falei para ele, falei assim, mas Denilson, incrível, com 20 e poucos anos de ordenação pastoral, poucas vezes eu orei neste sentido. Necessidade das pessoas. Eu oro por muitas coisas na igreja, por muitas situações de famílias dentro da igreja, mas daquela forma que ele colocou, eu ainda não tinha pensado daquilo. E comecei a pensar, e eu já vinha ruminando essa palavra, pensando nessa palavra, e a necessidade da igreja. E eu comecei a pensar também nas minhas necessidades. Sabe, igreja, não tem como nós colhermos coisas diferentes se nós fazemos sempre do mesmo jeito. Nós começamos este culto falando de coisas diferentes, de um ano diferente. Nós começamos um ano com alguns sonhos diferentes, com algumas intenções diferentes. Eu quero ser diferente nisso, eu quero mudar naquilo, eu preciso fazer assim ou assado, eu vou mudar a minha casa, eu vou mudar assim, eu vou mudar meu casamento, eu vou servir melhor ao Senhor, mas nada disso vai acontecer se você não mudar as suas atitudes, se você não mudar a sua maneira de agir, se você não mudar a sua maneira de se portar, se você não tomar cuidado com a tua língua. Sabe, queridos, no momento de louvor, nós estávamos louvando, adorando ao Senhor, e eu ali, Senhor, confirma a tua palavra, eu fico meio ansioso em relação a isso. A responsabilidade que me foi confiada é muito grande. E antes dessa palavra eu queria falar com você uma coisa que eu acredito que Deus queimou e está queimando o meu coração, a respeito de um homem que Deus chama e leva ele a um determinado lugar e mostra para ele uma situação e fala para ele assim, ei, pode reviver estes ossos? Pode mudar essa situação? Esse homem vai e diz assim, Senhor, tu sabes. Deus leva esse homem no vale de ossos secos e mostra para ele um vale que a Bíblia diz que estava sequíssimos. Preste atenção no que Deus vai falar com você. E aí esse homem vira para Deus, olha aquela situação, e Deus fala assim, poderá viver esses ossos? Talvez Deus esteja chamando você a atenção em relação a algumas coisas da sua vida particular, da sua vida familiar, da sua vida profissional. Eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais, que tem na sua mão as 7 estrelas, ele passeia no meio da sua igreja hoje. Ele conhece o teu coração, ele conhece os seus medos, ele conhece as suas frustrações. Ele sabe aonde vai mexer essa noite. Essa noite é noite de cura, é noite de restauração, é noite de Deus chacoalhar você e dizer assim, ei, sai de Lodebar, o teu lugar é Jerusalém. Esse homem continua caminhando. E Deus fala para ele assim, olha, vamos lá no texto. Eu não posso errar, vamos lá no texto. Ezequiel capítulo 37. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu sei da minha. E eu sei aonde essa palavra vai cortar dentro de mim. Essa palavra, ela é mais afiada do que um bisturi. Essa palavra, ela vai aonde o bisturi do melhor cirurgião não vai. Ela vai dividir alma e espírito. O texto diz o seguinte, ainda não é esse que eu vou pregar, mas tem alguém que está precisando dessa palavra aqui essa noite. Eu tenho certeza disso. Veio a minha palavra do Senhor e Ele me levou... deixa eu falar uma outra coisa que
queimou aqui meu coração. Diga para o irmão que está ao teu lado, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Sabe o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz, preste atenção, que foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito para ser provado. Então, eu não sei a situação que você está vivendo. É muito comum do crente dizer que está no deserto, está na prova, que está isso, está aquilo, que o diabo fez, que o diabo fez, que o diabo fez. O diabo não fez nada. Você está vivendo o que está vivendo. Preste atenção. Amém. Você está vivendo o que está vivendo, porque Deus quer provar o teu coração. O deserto não é para matar crente. O deserto não é para te sufocar. O deserto é para levar você a ter experiências com Deus que você ainda não teve e que vão fazer diferença para você lá na frente, na sua caminhada. E me fez andar ao redor deles, no versículo 2, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, e então me perguntou no versículo 3, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Disse no versículo 4, ele, profetiza a estes ossos, e disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Sabe uma coisa que muda vidas, muda a história? A língua. Existem alguns de nós essa noite, e veio a mim a palavra do Senhor, que antes de terminar esta reunião, precisam dizer a sua língua se converta. Porque muito do que você está vivendo na tua casa, muitas das tribulações que você está vivendo, não é o inimigo. É porque você não vigia com o que sai da sua boca. E a Bíblia diz que o homem comerá do fruto dos seus lábios. Sabe, irmãos, é muito lindo estarmos aqui. É maravilhoso sentir a presença de Deus no momento de louvor. Mas o evangelho que muda vidas tem que ser, na minha vida, das portas da igreja para fora. Sabe aonde o evangelho vai fazer diferença na tua vida? Aonde ninguém te vê. Aonde o teu líder não está. Aonde a tua esposa não te vê. Aonde o teu esposo não te vê. Aonde o teu pai e a tua mãe não te vê. É ali que o evangelho vai fazer diferença. Muitos casamentos não estão vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para a vida desse casal. Exatamente porque não vigia com aquilo que profetiza dentro do seu lar. Essa semana eu tive uma conversa com o Denilson, das muitas que a gente tem, e ele colocou uma situação que ainda está para acontecer, e isso me levou a pensar na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento, naquilo que eu falo para minha esposa, e não é no momento que está tudo bem, é no momento de crise. A aliança foi feita para o momento de crise, para você lembrar que no momento que você está com vontade de pisar no pescoço dele ou dela, você está em aliança. E estando em aliança, é imprescindível, é vital que você tome cuidado com o que você fala. E ele continuou, e então eu profetizei como me for ordenado, então eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso. Puxa! Que barulho você tem ouvido na tua casa? Qual é o ruído que está atrapalhando você de ouvir a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor? Qual é, vou dizer de novo, qual é o ruído que está atrapalhando você ouvir a voz do Senhor dizendo a você, nas situações que você tem vivido no seu dia a dia,
que está te atrapalhando ouvir o Senhor dizer, assim diz o Senhor, ou diga, assim diz o Senhor, e não assim diz eu, ou você, ou aquele outro, ou os sentimentos que afloram o teu coração, que em nada são inspirados pelo Senhor. Sabe, irmãos, eu pretendia pregar de uma outra forma. Eu queria pregar de uma forma mais eloquente. Mas essa palavra, ela não é simplesmente ou só para a girafa, ela é para a ovelha. Então, desde o menor ao maior, do menos experiente ao mais experiente na palavra, está entendendo o que eu estou dizendo. Ou não? Amém, igreja? Então é extremamente importante que você esteja atento, porque, irmãos, como disse o Denilson, o diabo veio matar, roubar e destruir. Satanás nunca vai brincar com a sua vida, porque ele não brinca de ser Satanás. Ele nunca vai brincar com uma situação controversa dentro da tua casa, só para brincar com você, só para brincar com o seu casamento, só para brincar com seus filhos. Pais, por que dizer isso agora? Eu tinha outra coisa na minha cabeça. Mas é muito cuidado com aquilo que você fala para os teus filhos. A palavra que sai da tua boca, em relação aos teus filhos, e não é no momento de alegria, é no momento da dificuldade, é no momento da briga, da discussão, do pega para capar. O que você tem dito dentro da tua casa? O que você tem falado lá dentro? Tome cuidado, igreja. Evangelho é muito além daquilo que nós estamos vivendo aqui agora. Evangelho vai muito além disso. Cristianismo é para mudar vidas. E sabe por que muitas vidas, não tem jeito, eu vou falar, muitas vidas que participam da sua vida não têm sido mudadas? Porque o evangelho que você vive é medíocre. Porque o evangelho que você vive é da boca para fora. Porque o evangelho que você vive está muito aquém daquilo que o Senhor espera de nós enquanto igreja. O Senhor quer uma igreja que cure o ferido, que sare o doente. E sabe por que muitos de nós ainda não somos e não temos sido instrumentos de Deus para a cura e para a restauração daqueles que olham para nós, esperando receber de nós alguma coisa? Porque nós nos rejeitamos a ser curados pelo Senhor. Porque todas as vezes que o Senhor chega, que o Espírito de Deus chega, ou através de uma palavra, ou de uma situação, que muitas vezes nós oramos para que Deus mude na nossa vida. E aí quando essa situação vem para servir de instrumento de transformação na nossa vida, nós simplesmente recuamos e nos fechamos, porque o tratamento nem sempre é agradável, e realmente não é. Porque muitas vezes Deus vai levantar uma ferida que parece que já está curada. E quando Ele levanta aquela ferida, tem bicho lá dentro. E aí Ele precisa tirar esses bichos. E isso não é agradável. Porque Deus tem feito isso na minha vida. Talvez eu fosse o mais indigno de estar aqui. Mas Deus nos escolheu, a mim e a você. E eu quero ser curado, eu quero ser tratado, eu quero ser liberto. Mas nós não podemos dizer isso apenas de palavras, irmãos. Nós precisamos ter atitudes que demonstrem que nós queremos realmente um evangelho que muda vidas. Talvez se nós vivêssemos, Denilson, aquilo que tem sido falado nesse púlpito, e eu digo isso por minha vida, começar por mim, e eu me preocupo muito, porque uma certa feita, eu estava viajando, morando fora, pregando o evangelho no Brasil e fora dele, ganhando pessoas, multidões para Jesus, ministrando para 2, 3, 4, 5, 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, pregando para 12 mil pessoas. Eu não tinha tempo, não tinha agenda, não tinha nada mais. A minha vida era isso.
E uma vez eu estava preocupado porque eu voltei ao Brasil e eu queria voltar novamente para o Uruguai para continuar o trabalho que a gente estava fazendo lá. E Deus falou para mim assim, o Espírito de Deus falou para mim assim, ó, sai da sua casa, atravessa a rua. Eu atravessei a rua e Deus falou para mim assim, agora você olha para a sua casa. Aí eu olhei para a minha casa e Deus falou para mim assim, esse aí é o seu Israel. E às vezes nós queremos fazer coisas que não é para a gente fazer. Às vezes nós queremos pôr as mãos naquilo que não é para a gente pôr a mão. Se você se preocupar em ser testemunha do Senhor, que faça diferença na sua casa, você já está cumprindo o teu ministério. E o grande problema é que nós não fazemos isso. Nós profetizamos sim, segundo aquilo que nos apraz, segundo aquilo que é confortável a mim, e no momento que é confortável a mim. Ah, hoje é confortável? Glória a Deus, aleluia. Ah, hoje não é confortável? Então também não vou fazer. Ei, que evangelho você está vivendo? Que evangelho você quer viver? Outro dia nós tivemos uma pequena discussão em casa, exatamente por causa do uso da palavra. Né? Depois ela briga comigo, mas tudo bem. Exatamente o uso da palavra. O cuidado com o uso da palavra. Ou da sua boca sai um manancial de vida, ou da sua boca sai um manancial de morte. Tem como sair duas águas de uma única fonte? De forma nenhuma. Que fonte você tem sido para a tua família? Que fonte você tem sido na faculdade, no trabalho? Que fonte você tem sido para a tua própria vida? E aí ele continua profetizando, e aí ele vê as coisas acontecendo, e Deus vai falar assim, olha, assim é a nação de Israel, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas era necessário que o profeta, antes de qualquer coisa, estivessem numa atitude de obediência. Estamos aí às vésperas de um jejum, mas melhor do que você, veja, eu não estou indo contra aquilo, não, de forma nenhuma, mas não adianta eu jejuar se eu não obedecer ao Senhor. Eu posso fazer jejum um mês inteiro, Denilson, eu posso participar de todos os jejuns que a igreja se dispor a fazer, mas se eu não tiver atitudes de obediência à palavra do Senhor, e vigiar em todo o tempo, com a palavra que sai da minha boca, como ela sai, qual é a atitude dela, como que ela está indo, de que adianta? Obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes a gente está mais preocupado em sacrificar do que em obedecer. Parece tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas o evangelho é só para fortes. E não é qualquer um que vai entrar lá e nem de qualquer maneira. Se você não tiver cuidado o tempo inteiro, em todo o texto de Apocalipse, em todas as 7 cartas, ele vai dizer exatamente isso. Aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até o fim, aquele que guardar até o fim, não é no meio do caminho. Igreja, nós estamos num caminho sem volta. Eu sempre digo isso para os irmãos que falam, há anos que a gente se encontrou. Uma irmã, eu estava fazendo um Uber uma vez, e ela pediu o Uber, e lá de São Bernardo, e ela começou a conversar, e ela falou assim, eu conheço você de algum lugar. Ela falou assim, meu Deus, de onde essa mulher me conhece? Você é crente? Eu falei, sou. Ela falou assim, olha, você foi na igreja Assembleia de Deus assim? Fui. Você ministrou? Ministrei. Aí foi uma das campanhas que nós fizemos, São Bernardo do Campo para Cristo, foi uma bênção muito grande, e ela falou, mas você ainda é crente? Eu falei, mas eu já tinha dito que era. Aí eu falei para ela assim, irmã, nós estamos num caminho sem volta. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e volta, olha para trás, não é digno do Senhor. E às vezes, igreja, nós andamos na esteira em relação a algumas coisas da parte de Deus para a nossa vida, que já eram para ter acontecido exatamente porque olhamos para trás. Por N situações. Abra sua Bíblia. Agora eu vou começar a pregar. 2 Samuel, capítulo 9, você que pode, ou se puder me ajudar aqui. 2 Samuel, capítulo 9, bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Eu vou tentar
expor à igreja tudo aquilo que Deus falou ao meu coração em relação a essa palavra. E de algumas coisas que eu vivi, de algumas coisas que eu venho orando ao Senhor para que Deus mude em mim, e como um dos pastores dessa casa, eu não me sinto nem um pouco envergonhado em compartilhar com a igreja as minhas limitações, porque a Bíblia diz que a gente deve confessar uns aos outros as nossas limitações para que sejamos curados. E outra coisa que me veio ao coração é a respeito do momento. O que você tem feito com os seus momentos com Deus? O que você tem feito dos seus momentos com Deus? Porque nós arrumamos momentos e tempo para tantas coisas que são importantes para nós. Uma vez eu estava comentando que o Robson, às vezes, ele fala assim: Paulo, eu preciso que você vá resolver determinado assunto para mim. E ele não fala onde é. Ele simplesmente fala assim: ó, pega o carro, quando estiver indo, eu te mando no WhatsApp o endereço e você põe no GPS. E aí eu fico ali no supermercado o dia, dentro do carro, se eu subo, se eu desço, com o carro ligado, esperando chegar a mensagem para poder jogar no GPS, porque é importante isso para mim. Então, o que é importante para você, você vai dar realmente tempo para isso. E ontem, realmente, eu falei com a minha igreja, com o meu líder, peço perdão, estou aqui, em nome de Jesus. Amém? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Versículo 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Preste atenção nisso. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, no versículo 5, traze-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então, no versículo 7, disse-lhe Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi, no versículo 9, a Ziba, servo de Saul, ele disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-te-ás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim o fará, como assim o fará. Alguém, por favor, me ajuda. Versículo 11. É que deu uma falha aqui na minha Bíblia. Pois Mefibosete, a mesa de Davi, comeu, pois Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, que era muito amigo de Davi. E eu falei sobre aliança, a importância da aliança. Jonatas tinha feito uma aliança com Davi, e
Jonatas fez com que Davi jurasse para ele que no momento difícil Davi cuidaria de sua família. Mas as horas já se vão, já são 10 horas, ainda tem a ceia, e eu queria falar sobre algumas características da vida de Mefibosete. Imagine você, Mefibosete, nessa situação em que ele sofreu esse acidente, a serva dele, a babá dele, numa correria para fugir daqueles que estavam invadindo o reino, pega o menino do colo e, saindo correndo, derruba ele, e ele cai, quebra os 2 pés e fica coxo dos pés. E nessa ocasião, Mefibosete, diz a Bíblia e alguns historiadores, que ele tinha 5 anos de idade. E aí eu queria levar você a imaginar junto comigo essa história de maneira rápida. Quantos anos tem o seu filho? 4 anos. Quantos anos tem a sua filha? 6 anos. Imagine uma criança com 5 anos que morava no palácio do rei, que comia do bom e do melhor, que vestia do bom e do melhor, que tinha toda a comodidade de um príncipe. E de um dia para o outro, perde tudo. Imagine essa situação. Assim foi com esse rapaz, Mefibosete. A história dele não foi fácil, como muitas histórias na Bíblia, como muitas histórias de alguns de nós aqui. E para não falar da vida de ninguém, eu vou falar da minha. Eu nasci numa família simples, humilde. Minha mãe, quando eu nasci, tinha 15 para 16 anos. Meu pai era fugitivo da polícia, era pedido por tudo quanto era lugar. Na época de 75, tinha o grupo de extermínio, e ele estava lá o nome dele, pedido lá, e minha mãe grávida com 15 anos, fugindo da polícia. Morava na mata, morava num casebre, morava na favela, sempre fugindo da polícia. O meu berço era segundo o que ela conta num livro, num diário que ela outro dia em lágrimas leu, o meu berço era um estrado, aquele caixote de banana com capim, e ela forrava para que eu dormisse, porque não tinha como ter casa, porque ele vivia fugindo da polícia, né? E aos 7 meses de idade, uma febre muito alta, ela falou que eu sentia muito frio, e ela achava que era frio, e não era frio, era uma febre muito alta, e aí ela cobria mais ainda. Enfim, encurtando a história, eu fui acometido de poliomielite. O médico falou para ela que eu ia ser um vegetal e nunca iria andar, não queria falar, enfim. Minha avó, na época muito crente, fez um voto com Deus. Na época o pastor missionário Manuel de Melo estava construindo o templo. Ela fez um voto e Deus honrou. E hoje eu estou aqui falando do amor de Deus, da graça do Senhor. Deus honrou. Mas tinha tudo para não dar certo. E aí, logo depois, a gente foi morar com a minha avó, num quarto que ela, por misericórdia, deu. Meu pai foi preso com uma condenação de 81 anos de cadeia. 81 anos de cadeia. Começou a crescer, e aí chegou a época de escola, e minha mãe dizia assim, que na escola eu não poderia dizer para as crianças que estavam ali, para os meus amigos, que meu pai estava preso. Então eu tinha que dizer que ele era caminhoneiro, porque ele nunca podia ir nas reuniões. Eu também, Dia dos Pais, a gente não podia comemorar, porque eu era muito novo, mas mesmo assim, com uma certa idade que agora eu não me recordo, ainda assim eu ia visitar meu pai lá no Carandiru, na época pavilhão 9. E era uma vergonha muito grande, porque muitas vezes eu vi minha mãe apanhar naquela fila, muitas vezes eu vi ela passar por situações de extremo constrangimento, porque era assim que era aquela situação. E assim a gente foi indo. Na época de adolescente, na idade do João Vitor aproximadamente, esse dia ele perguntou: pai, você já sofreu bullying? Muito. Muito. Primeiro porque eu tinha um pai que era bandido. Segundo porque os meus familiares diziam assim: esse aí é filho de quem? É filho do Paulo? Meu pai tinha um apelido de Paulo Paulada. É filho do Paulada? Isso aí não vai dar nada que preste. Isso aí vai ser igual ao pai. E aí eles tinham um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Então, se ele era bandido, esse aí também vai ser bandido. E Deus sempre tratando, sempre cuidando, sempre zelando, sempre protegendo. Diga ao irmão que está ao teu lado: toda promessa de Deus tem que passar pelo período da maturidade.
Então você imagina, e eu comecei a me enxergar nessa história desse rapaz Mefibosete. Porque num momento da minha caminhada, alguém também me deixou cair. E a sequela que ficou mais ou menos 6, 7 centímetros de diferença de uma perna para outra, que não me impedem absolutamente nada. Pelo contrário, durante um período de tempo da minha vida eu era meio preconceituoso, mas Deus foi tratando isso comigo. Pelo contrário, hoje eu até usufruo de benefícios que essa enfermidade me trouxe. Mas durante um período da minha vida, eu também fui jogado em Lodebar. Porque tinha tudo para dar errado. Uma mãe inexperiente, um pai presidiário, bandido, uma família que nos rejeitava pela escolha que ela fez, porque ninguém queria que ela casasse com ele. E no dia do casamento ainda foi alguém chamá-lo, porque ele estava dormindo, segundo o que conta a lenda. Hoje a gente trabalha isso muito bem, porque Deus tratou o nosso coração. Mas aonde eu quero chegar com isso, queridos? Eu quero chegar na sua vida, nos seus traumas, nos seus medos. Você acha que esse menino, Mefibosete, não tinha traumas? Ainda há pouco Deus estava usando o Denilson para falar sobre uma doença do século, né? Qual é? Depressão. Você acha que Mefibosete não tinha motivos de sobra para ter depressão? Com 5 anos de idade, ele já tinha memória, ele já sabia o que estava acontecendo, ele já tinha saudade do pai, da mãe, do avô, daquela vida que ele tinha, e de um dia para o outro ele é jogado numa lixeira lá em Lodebar, porque aquela mulher que carregou ele no colo e que deixou ele cair, viu que depois do acidente, ele não tinha condições nenhuma, ela não teria condições de sustentar aquele menino, de cuidar daquele menino. E aonde ela larga ele? Em Lodebar, na terra do esquecimento. Na terra onde ninguém queria, a sociedade jogava todo o lixo em Lodebar, tudo aquilo que não prestava ia para Lodebar, os coxos, os doentes, os cegos, os mendigos, iam para Lodebar. E sabe quem sustentava aquelas pessoas em Lodebar? Aqueles que ficavam às portas de Jerusalém pedindo. E aí eles ganhavam as ofertas, eles ganhavam o que eles ganhavam e iam sustentar as pessoas em Lodebar, porque ninguém ia em Lodebar, ninguém entrava em Lodebar. E talvez eu quisesse ter agora a habilidade de talvez você fechar os teus olhos e imaginar a sua vida, os seus traumas, aquilo que hoje está impedindo você de ver o melhor de Deus na tua vida. Hoje o que está impedindo você de sair de Lodebar, do lugar de esquecimento e viver o melhor de Deus sentado à mesa do rei em Jerusalém. Porque se eu não tivesse aprendido a lidar com essas frustrações, lidar com esses medos, lidar com essas situações de afronta, talvez eu não estivesse aqui falando para você que Jesus Cristo cura, salva, liberta e leva o homem e a mulher para o céu. Muito importante. E o que mais importa não é o tempo que você fica lá. É como você fica e como você vai reagir diante dessa palavra. O que vai mudar a tua vida não é você ouvir o que eu estou falando. É o que você vai fazer com o que você está ouvindo o que eu estou falando. Nunca foi muito fácil a minha vida. Nunca foi. Porque sempre tinha aquela prerrogativa. Olha, cuidado com ele, hein? É filho do cara lá. Olha, cuidado, olha. Você vai dar emprego para ele? Olha quem é o pai dele. Sabe, irmãos, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria falar com vocês. A primeira vergonha que Mefibosete teve foi de ter quebrado seus pés. Agora você imagine só. Na minha época, eu tinha que usar um aparelho que ele pegava toda a minha perna, aqui em cima ele tinha uma tala, e aqui ele tinha 2 pinos, e muito pesado. Eu não podia usar um tênis legal, eu não podia vestir uma roupa legal, minha mãe trabalhava demais para poder sustentar, né? Meu padrinho, que tinha uma condição de vida muito boa,
que praticamente bancava todos os meus medicamentos e todos os meus, todas as botas, os aparelhos que eu tinha que usar. Mas para mim aquilo era uma vergonha muito grande, muito grande. E por muitas vezes, os colegas da escola diziam assim, ah lá o aleijadinho. Mas quem é aquele lá? É o Paulinho. Que Paulinho? Ah, o Paulinho aleijadinho. Mefibosete também teve que passar por isso. Então eu me identifiquei muito com isso aqui. Imagine, hoje, nós temos os recursos. Se uma criança cai, imagine o tombo que essa criança levou, para que num tombo ele quebrasse os 2 pés. E logo depois de quebrar os 2 pés, ele não tinha ali um telefone para ligar para o SAMU e levar ele até um ortopedista bom, que pudesse resolver o problema, ou que pudesse dar a ele um analgésico para ele parar de sentir dor. Aos 5 anos de idade, ele é jogado com os pés quebrados numa caçamba de lixo, sentindo dor, sentindo desprezo, sentindo falta do pai, da mãe, do avô. Sabe, eu não sei como você está se sentindo. Eu não sei como você vem se sentindo. Quando o Denilson falou sobre necessidades, eu lembrei das minhas necessidades de ser curado em algumas áreas que talvez eu não falasse para ninguém. Isso que eu estou falando para vocês hoje, eu nunca falei para ninguém em lugar nenhum. Para poucas pessoas ou para muitas pessoas. Para um público de 500, de 100, ou de 50, ou de 5 pessoas. Mas havia a necessidade de expor a minha vida para você, para que de alguma forma você também encarasse os seus medos, para que você também encarasse as suas vergonhas. E de frente, crendo que a promessa do Senhor está por vir sobre a tua vida, e que no tempo oportuno, o rei vai mandar uma carruagem te buscar de Lodebar para se assentar em Jerusalém. O segundo trauma de Mefibosete quantas pessoas, quantos de nós que estamos aqui essa noite, estão se identificando com essa palavra? Não precisa dizer nada. Quantos de nós que estamos aqui essa noite estão pensando em algumas situações que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas? Quantos de nós aqui estamos talvez resistindo ao cutucão do Espírito Santo na ferida, que parecia que já estava curada, e essa noite o Senhor quer tratar ela de uma forma eficaz, sem deixar marcas. Eu já falei sobre o segundo trauma, que é a vergonha. Eu coloquei aqui a vergonha de José, mas eu não vou falar sobre isso, porque as horas vão se indo. O terceiro trauma sabe, irmãos, o Denilson falou sobre uma coisa interessante aqui, e que eu abordei, que eu coloquei aqui em relação à perda. O trauma em relação à perda. Imagine uma criança de 5 anos, que perde seus pais, perde sua família, seu conforto, tudo foi jogado fora, e ele vai parar numa cidade que se chama esquecimento. E interessante que o que Mefibosete perdeu era irreparável. Não é como um relógio ou um celular que você perde, quebra, roubam, ou alguma coisa que amanhã você vai na Casas Bahia e compra de novo. O que você perdeu? O que você perdeu lá atrás, que ainda te faz sofrer hoje? Nós falamos da perda da Denise aqui, que é alguém que está muito aqui. Mas eu também não posso deixar de falar da perda do pai da Sarai. Eu não tinha nenhuma proximidade com ele se não fosse por ela. São perdas irreparáveis e que nos fazem sofrer.
mas que não pode impedir da gente caminhar. Eu estou citando esses exemplos, mas eu tenho absoluta certeza, plena confiança, de que o Espírito Santo de Deus está tratando com você. Está tratando a tua vida. Calmo, sereno e tranquilo. Às vezes a gente fala como o Denilson, né? Que vem uma palavra com os pés no peito, que grita, que esbraveja, mas às vezes Deus precisa falar com a gente calmo, sereno e tranquilo, para que você entenda a profundidade daquilo que Deus quer fazer com você essa noite. Por mais que você não entenda, ou por mais que você não veja, Deus continua no controle de tudo. Deus continua no controle de toda e qualquer situação. Deus estava no controle da vida de Mefibosete. 20 anos se passaram, Denilson. 20 anos aquele príncipe esquecido, jogado. 20 anos se passaram. Eu não sei quantos anos estão passando, ou quantas noites vem durando o teu choro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Eu não sei quantas horas essa sua noite de choro vem durando, mas uma coisa é certa: se você tiver uma atitude, segundo o evangelho que você professa com seus lábios crer, essa noite de choro pode ter fim hoje. O que você precisa é superar os seus traumas do passado. O homem sempre lança em rosto, mas Deus não... Interessante que o texto ele fala o seguinte, né? Quando Davi pergunta sobre alguém da casa de Saul que ele pudesse honrar, a primeira coisa que o cara fala para ele: olha, peraí, tem um lá. Ele fala o nome dele? Ele fala daquilo que trazia dor para ele. Tem um aleijado dos pés, que está lá em Lodebar, na casa de Maquir. Maquir era um mendigo. Eu não sei se Deus tem mandado corvos para te sustentar, mas há uma providência de Deus para a tua vida. Há algo providencial de Deus para a tua vida de forma sobrenatural. Eu quero dizer uma coisa para alguém especial essa noite. Às vezes nós achamos que o socorro vem de Jerusalém. E às vezes o socorro vem de uma cidade chamada Nazaré. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes você está esperando que o socorro venha de uma situação aqui em cima. E o socorro que você tanto espera vem daqui. Talvez aquele jovem, aquela criança, ou humanamente falando, nós esperávamos que alguém de posses ou de situação boa pudesse pegar aquela criança para cuidar. E quem pegou aquela criança para cuidar e educar até os 20 anos foi um mendigo. Foi exatamente o contrário. Deus não usa métodos convencionais para suprir a necessidade do seu povo. Deus não usa métodos convencionais para suprir as suas necessidades. Exatamente para provar para você que Ele é Deus e que não depende de nada racional para fazer o milagre acontecer na sua vida. Amém? Isso é para alguém muito especial essa noite. Quinta vergonha, o complexo de inferioridade. Ele conhecia Davi. Interessante que quando ele chega até Davi, eu estou encurtando bastante aqui, mas quando ele chega até Davi, ele chega de cabeça baixa. Exatamente por conta do complexo de inferioridade. Ele sabia quem ele era. E Davi, ele só conhecia a história de Davi. Mefibosete não tinha experiência nenhuma com Davi. Ele só conhecia a história. Quem era Davi, só de ouvir falar. Sabe, irmãos, nós precisamos deixar de ter experiências com o rei apenas de ouvir falar. Deus quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. E isso não depende de mim, não depende da igreja, não depende do Denilson. Isso depende da sua postura diante do Senhor, em obediência naquilo que Ele vem chamando você
para profetizar segundo a ordem dele, não segundo a ordem do seu coração, que é enganoso e que está te enganando, e faz tempo. Então, eu tive que viver, eu tive que aprender e romper com o complexo de inferioridade, porque eu me achava inferior a todo mundo. E esses dias não, já faz uns 3 anos, uns 2 anos e pouquinho, quando eu voltei a estudar, porque eu achava que não precisava estudar, eu fiz faculdade de teologia, e na época que eu fiz não precisava ter o 2º grau completo. Então eu fiz a faculdade, me formei, e achava que não precisava estudar mais, precisava só ganhar dinheiro. E a minha esposa, de tanto pegar no meu pé, volta, falei assim, eu vou voltar a estudar, vou me formar e vou fazer direito, porque é o que eu gosto, é o que eu quero fazer. E naquela época, compartilhando com um amigo, preste atenção, com um amigo, ele olhou para mim, Denilson, e falou assim, mas você vai fazer direito? Olha para você. Você é negro? Você está com quantos anos mesmo? 43, 44? Negro, 44 anos, deficiente. Cara, a sociedade não brinca, tenta outra coisa. Foi um amigo. Hoje, no meio da faculdade, eu só não tenho clientes, porque eu não posso assinar como advogado ainda. Porque se eu tivesse dado ouvido àquela palavra maligna, hoje talvez eu não estivesse já na metade do curso. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes Satanás usa a boca, não é daqueles que estão longe, é daqueles que estão perto, daqueles que estão do teu lado, para tirar você fora daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, igreja? Então, eu tive que vencer complexo de inferioridade. Quantos de nós aqui ainda também não estão vivendo o melhor de Deus, porque não se acham capazes disso? Deus não escolheu os capacitados, Ele simplesmente escolheu. Davi não mandou chamar um cara perfeito, Davi mandou chamar alguém que ele queria honrar. Deus quer honrar a tua vida, por isso mandou chamar você, por isso você está aqui essa noite, porque Deus quer honrar a tua vida. Não importa a situação em que você esteja, não importa o que você tenha vivido até aqui, Deus tem algo especial para a tua vida. Deus quer te honrar, Deus quer te levantar, Deus quer curar você, Deus quer tratar feridas, Deus quer entrar em quartos escuros dentro da tua alma, que às vezes nem em oração você abre, nem para Deus você fala, porque tem medo, porque tem vergonha. Situações dentro de você, pensamentos e sentimentos que você não fala para ninguém e nem para Deus, mas Deus sabe, Deus conhece e está falando com você essa noite. Ei, filho, fala comigo, eu quero te ouvir, eu estou aqui e quero te curar, quero te tratar. Para quê? Para que você seja instrumento de cura, para que você seja instrumento de tratamento. Não tem como você ser instrumento de cura se você não estiver curado. Não tem como você ser instrumento de tratamento lá fora se você não se deixar tratar aqui dentro. Amém?